Podemos? Já tá no ar? Eu nem roupa estava preparado para isso. Sejam bem-vindos ao 4Cast, o podcast da 4 Tecnologia. Eu tenho certeza que nem vocês estavam preparados para essa novidade. Estamos no estúdio agora, meu sócio. Estamos ao vivo com áudio e vídeo. Isso é bom demais. E você nem sabe que quando terminar aqui, quem vai pagar a conta é você, uma vez que você é o CEO da empresa, tá? Depois a gente resolve isso. Senhores, estamos aqui no podcast da 4 Tecnologia, estreando aqui, primeiramente no estúdio. Vocês não vão ver aqui hoje, mas ele está aqui, o estagiário, está aqui com a gente também, mas hoje ele está nos bastidores. Vem cá, estagiário, corre aqui, só para as pessoas te verem, porque você já tá famoso, então dá um tchau pro pessoal, o que é? Fala, pessoal, eu tô aqui. Pronto, ele tá aqui, mas agora ele tá participando aqui nos bastidores. E hoje a gente está aqui com uma presença muito especial, mas antes disso eu preciso falar um pouco sobre o que é a 4 Tecnologia. 4 Tecnologia é conectando tecnologias e pessoas. Hoje nós somos um parceiro Microsoft, desenvolvemos diversas tecnologias e entregamos projetos inovadores. Fala pro pessoal um pouco dos projetos que a gente está entregando aqui, Otávio. Falo. A 4, como você pontuou, a gente conecta tecnologia e pessoas. E hoje, dentro do ecossistema Microsoft, a gente tem diversas soluções, né? Não basta que você compre o produto, você tem que ter uma boa implantação e uma boa gestão desses recursos para otimizar os investimentos, né? E diante desse cenário, a 4 tem um time de especialistas preparados para fazer essa implantação, tá? Então, trabalhamos com diversos projetos na área de segurança, na área do Microsoft 365, seja projetos de adoção, projetos de treinamento e um suporte, né, que todo mundo precisa. Sensacional. E para poder iniciar esse podcast aqui, eu não poderia, de forma nenhuma, trazer uma pessoa aqui para o nosso primeiro podcast em vídeo, se não fosse um amigo. Geraldo Barcelos, meu amigo. Quanto tempo tem que a gente está combinando esse podcast aqui? Já mais de um ano, né? Mais de um ano, meu amigo. Tem mais de 3 anos que a gente está combinando um podcast. E aí, quando você aceitou o convite, eu falei assim, vai ser o primeiro podcast que vai ser vídeo, vai ser com o Geraldo. Sabe por quê? Porque você já é um amigo nosso. Esse aqui, ó, já sabe quando você liga lá na empresa, ele já sabe que tem que parar tudo para poder atender as demandas do Geraldo, porque o Geraldo é um amigo já. Bom saber disso. Usarei mais vezes. Pessoal, para vocês que ainda não conhecem o Geraldo, além da pessoa extraordinária, eu vou passar um pouquinho aqui do currículo do Geraldo. Geraldo Barcelos é CEO, Project Manager, Digital Transformer e Data Analyst na DASA. Ele é especializado em automação de processos organizacionais e análise de dados. E eu gostaria de falar também sobre as suas experiências em órgãos públicos. Então, você tem passagem pela ANEEL, pelo Bacen, sempre coordenando projetos de TIC. Então, fala para o nosso público aqui, Geraldo, sobre quem é Geraldo Barcelos. Bom, vamos lá. Eu passei por 12 empresas diferentes, né? Vamos falar das 3 últimas, senão vamos ficar a tarde toda conversando. Aí expõe a idade também, então foca nas 3 últimas. No Bacen eu ainda peguei ali um período de... Eu sempre foquei na baixa plataforma, né? Mas no Bacen ainda era anos 90, eles estavam trabalhando com mainframe, creio que estão até hoje, né? E ali era um momento interessante que eu tive de um contato com uma organização que precisava trocar dados com outras instituições, né? O Bacen é praticamente uma agência reguladora que regula bancos, né? E há uma troca praticamente mensal de informações. Eu tive um contato muito grande com isso, uma experiência bastante interessante com relação a esse modelo de troca, né? E eu sentia que eles queriam a baixa plataforma, mas tinham um receio muito grande, porque o risco tamanho de você mexer num time que está ganhando, vamos dizer assim, né? Quais são as justificativas, né? Eu sei, já vi os sentimentos na época que isso era um caminho interessante, mas eu não tinha justificativa relevante para levar esse projeto adiante. A partir dali eu fui para a ANEEL, que na época não era nem a ANEEL, era o Departamento Nacional de Energia Elétrica, funciona no mesmo prédio que está hoje. Salvo o melhor juízo, em 98 virou a ANEEL, virou a primeira agência de energia elétrica, a primeira e única agência de energia elétrica. O governo na época era Fernando Henrique ainda, né? Fernando Henrique, era um projeto do Fernando Henrique de criar várias agências reguladoras, né?
conceito de agência reguladora é muito simples, né? Você tirar do governo alguns serviços que são de interesse da sociedade, mas você colocar isso na iniciativa privada. Legal. Mas para você fazer isso, você precisa de regras, regulamentos, né? E esse é o papel da agência reguladora. Aí pode me perguntar, mas por que o próprio governo não faz isso? Não, o governo é governo. A agência reguladora não é órgão do governo, é um órgão de Estado, né? Os seus diretores, eles têm um mandato de 5 anos, independentemente de qual é o governo. Se trocar o presidente da República, ele permanece no mandato dele. E na agência reguladora, a gente tem uma visão de um triângulo: sociedade, governo e investidor. Se um desses estiver mais contente com o outro, a gente não está fazendo o nosso papel. Os 3 têm que estar contentes nisso daí, né? Legal. Teve outro dia tive uma história, não sei se foi o Maduro ou o Chaves na Venezuela, acordou bem humorado ou mal-humorado um dia, simplesmente falou que todas as lojas do McDonald's agora são estatizadas, são da Venezuela. Então, o papel da agência reguladora é exatamente esse, né? É dar segurança de investimento, né, aos investidores internacionais quando for conduzir uma obra monumental como uma usina hidrelétrica, por exemplo, né? Na ANEEL, a gente já pegou um conceito de baixa plataforma, porém com ainda aquele data center local. Uau, né? Coisa linda, né? Para chamar de seu, né? Eu me lembro que aquela compra foi cerca de $1 milhão, o data center da ANEEL, isso nos anos 2000, mais ou menos, né? O próprio data center é um equipamento, né? Ele, além dos equipamentos que estão ali dentro, ele é um equipamento. E equipes monumentais de desenvolvimento de sistemas. Cheguei a ter ali uma equipe com 140 pessoas, que eu mal sabia o nome. A gestão, ali eu tive... Foi onde eu mais procurei sair um pouco da área técnica de TI e entender de gestão e entender de pessoas. Boa, né? Boa. Aí 140 pessoas nunca são iguais, são pessoas completamente diferentes, com problemas diferentes, com questões diferentes, né? E você saber lidar com isso. Você começou a aprender o verdadeiro jogo, né? Que na verdade não é sobre tecnologias e sim sobre pessoas. Exatamente, exatamente. E ali a gente manteve esse projeto, entregamos muita coisa, participamos desde o processo inicial da agência. E aí em 2008, exatamente em 2008, novembro de 2008, agora em novembro vai estar fazendo 16 anos, já tinha um grupo que tinha saído da ANEEL e ido para a DASA, que já não é uma agência federal, é uma agência local. E me chamou para ir para lá, falou: Geraldo, eu quero fazer um trabalho parecido que a gente fez na ANEEL, mas aqui local, e um trabalho, como a gente já aprendeu lá, eu não quero repetir a mesma experiência, eu quero eliminar aquelas questões. Diminuir a curva, né? Diminuir a curva, mitigar alguns erros, né? Nossa. E aí foi quando eu fui para a DASA funciona no antigo prédio da estação ferroviária, mas com detalhe, quando eu fui para lá, a estação ferroviária funcionava. Com todos os seus desafios. Né? Com todos os seus desafios. Eu me lembro que quando eu fui para a entrevista, eu entrei e falei assim: cara, eu não vou nem entrar, porque... Não tinha fibra ótica lá, Geraldo. Eu não vou nem entrar, ônibus, aquela muvuca toda. Mas aí, por uma questão de educação, eu falei: não, vou falar com um colega, né? E aí me apaixonei pelo projeto. Coisa boa. É um projeto bastante cativante, desafiador, fazer algo bem diferente, inclusive em termos de tecnologia. Eu falei, é isso que eu quero, né? Vamos tentar fazer algo diferente, né? O pessoal brincava quando eu fui para a DASA, os amigos falavam assim: qual guichê da rodoviária você trabalha por te encontrar? Mas não, hoje mudou bastante. E na época já tinha algo de tecnologia ou tudo, o desafio era criar tudo do zero? Era tudo do zero. Legal. A gente... Eu tava falando aqui, não tinha fibra ótica naquele lugar. Eu lembro disso, que o primeiro link de dados dedicado para lá, quem vendeu fui eu. Isso, não tinha nada. Tinha um conjunto que se possa chamar de servidores, né? Era uma sala coffee, que na realidade era uma sala onde tinha os equipamentos. A primeira coisa que eu descobri é que tinha uma cadeira de piscina atrás, né? Como era o lugar mais fresco da agência, o administrador de dados ele ficava dormindo ali durante o almoço, né? Então tinha alguns vícios interessantes e a gente compartilhava esse datacenter com o DevTrans. E aí era uma confusão danada, não sabia o que era dele, o que era dele, aquela coisa toda. Foi quando a gente começou... Secretaria de Justiça foi lá também. Secretaria de Justiça veio depois. Tá lá ainda, né?
Ela está ainda, né? E a questão a policial penal, esse tipo de coisa está lá. E aí foi quando a gente mudou para o outro lado do prédio, já com uma proposta mais clara do que a gente queria fazer, reformamos o ambiente totalmente inóspito do trabalho, mas eu percebia que não era um lugar para você ter um data center, nem eu queria, né? A ideia era fazer uma coisa diferente. Então, à época, nós não falávamos em nuvem, a gente tinha os data centers, colocations, acho que tinha um CIA que fazia esse tipo de coisa, mas não colava, não tinha aderência. Não pegar, é engraçado, a questão do colocation passou rápido. Algumas tecnologias, assim, serviços que rápido deu passam, certo. não deu certo. Eu acho que é o legal a gente trazer dessa visão do Geraldo, até a gente se conectar com o que acontece hoje, né? Ou seja, estava criando-se uma nova estrutura de tecnologia e ele já botou no radar que ele não queria montar uma estrutura local, né? Então, assim, se eu estou olhando o colocation, se eu estou olhando o data center, faz mais sentido hoje eu fazer uma contratação do que eu gastar todo aquele investimento inicial para montar uma sala cofre, para eu ter todo um data center. Então, eu posso fazer a contratação desse serviço e pagar ali pelo uso, ou pelo que eu simplesmente estou contratando. E isso vai me dar uma elasticidade melhor, né? Eu posso contratar mais rápido, assim como eu posso diminuir questão de contrato. Então, a gente está falando de que ano, mais ou menos, Geraldo, que foi isso? Isso aí, 2009. Mas isso foi uma questão por limitação de orçamento ou já foi um pensamento focado nessa questão? Já foi. O colocation era até caro, né? Era mais caro. É porque era o seu equipamento hospedado em outro data center. Exatamente. E não tinha um modelo de contrato, como você tem hoje. Não tinha um modelo. Vai ser o meu equipamento, mas a energia é sua. O cara não sabia o que cobrar, né? E essa sua decisão de ir para colocation, ela foi por conta de recursos de energia elétrica, redundância, essas coisas? Exatamente. Porque ele não tinha, né? Não tinha e o prédio não era pronto para isso. O prédio ficou bem modelado, como um escritório, mas para você ter um data center não dá e todas as questões arroladas a um data center que você precisa ter. Fato é que nessa época a gente acabou que montou uma sala segura para esses equipamentos. Legal. Não gosto nem de lembrar que foram os piores anos da minha vida, né? Storage ainda é um termo que, quando eu falo, eu sinto um certo arrepio. Né? Eu acho que aquilo é feito para não funcionar, né? E para o CIO nenhum dormir, né? Tinha histórias que tinha que dar errado, né? Porque você tinha ali os discos de backup, né? Que você tinha ali, não coisa, mas todos eram trocados ao mesmo tempo. Aí falou assim, quando a vida útil desse acabar, esse aqui entra no ar. Eu pensava assim, cara, mas se você desenvolveu os dois ao mesmo tempo, os dois vão acabar ao mesmo tempo. Vão ter a mesma vida útil. Vão ter a mesma vida útil. E, enfim, foram períodos muito difíceis de perda de dados constantes. Ao final, a cada 6 meses, a gente já sabia que ia ter uma crise, então tinha backup de tudo para a gente estar preparado para isso. Mas era sempre aquela insatisfação, eram, às vezes, semanas que a gente ficava fora do ar, né? Por mais que a gente restaurasse um backup, os técnicos, né, os colaboradores, tinha sempre aquele documento que ele achava que estava faltando alguma coisa, né? Então não estava dando muita insegurança, né? Em 2016, a gente partiu. Pois eu ia puxar. Você tá vendo que o Geraldo tá mais feliz hoje, não tá? O semblante dele mudou. Eu ia falar exatamente da época que eu conheci o Geraldo. Foi nessa época dessa transição. Ele tá dormindo agora, ele já não tem mais instantes de preocupação e isso tem um motivo. Qual que é o motivo? O que aconteceu em 2016? Você ia falar pra gente agora? Em 2016, a gente esbarrou com uma ata do Exército, salvo o melhor juízo, que falava numa coisa chamada Office 365. Falei assim, cara, o que é isso? Falou assim, não, teu serviço vai funcionar em nuvem, e aí é um software como serviço, né? E você vai ter o Word, Excel, enfim, toda a plataforma Office, tem um tal de Analytics também, um Power BI, mais um SharePoint online, o SharePoint a gente já conhecia, né? Falei, cara, que legal, e como que é isso? Falou, cara, tem mais,
O Office 365 você tem 5 licenças para cada usuário, então você tem um padrão quando a pessoa estiver em casa, no notebook dele. Tinha coisas muito interessantes. E o meu maior dilema era a área do meu servidor de arquivos, né, onde a gente tinha mais perdas, né? E aí, quando eu particularmente, a nossa equipe percebeu que no SharePoint eu poderia criar hot sites para as diversas unidades organizacionais e fazer daquilo um servidor de arquivo, eu falei, vamos embarcar nessa, né? Não foi um trabalho muito simples no início, por causa da credibilidade, a gente levou alguns meses migrando o Exchange, essas questões todas. Mas, ao final, hoje, como você disse, é o que a gente começou a dormir. Mas calma aí. Também não foi tudo flores assim, não. Vamos lá. Tem um detalhezinho. Tem alguns Geraldo detalhes. desligou todas as VPNs que o pessoal utilizava para acessar arquivo, não precisou mais, porque estava tudo na nuvem, estava tudo pela web. Foi exatamente nessa data que eu te conheci. Eu lembro que na primeira visita que eu fui lá, eu estava usando, inclusive, uma gravata borboleta, que eu nunca mais vou esquecer. Exatamente. E lá foi nessa agenda que eu conheci a Account Manager que eu coloquei para me substituir na empresa, que foi a Juliana. Juliana, exatamente. Juliana. Nessa época, você tinha acabado de fazer a adesão dessa ata. E assim, em 2016, Geraldo, eu falo por experiência porque eu estava no ecossistema. Em 2016, não eram todos os clientes. Existia-se muita ata, tinha algumas atas, alguns editais em cima de Office 365, mas era mais quase que uma substituição do Office on-premise, né, para os órgãos. E muitos órgãos faziam a adoção só do Office e não faziam a adoção das ferramentas como o SharePoint, o Exchange Online. Então, nem todo mundo nessa época estava migrando. Então, assim, isso a gente está falando a nível federal. Quando a gente ia para nível estadual, era ninguém mesmo. Você sabe que você foi o primeiro a ir para a nuvem, né? Sim. Como que foi, primeiramente, você defender esse projeto internamente? Porque envolviam todas as áreas de negócio. Como é que você conseguiu trazer essa segurança para poder estar indo para a nuvem? Muito difícil, muita conversa, né? Eu tinha usuários que falavam assim, você vai migrar minha área? Aí o cara comprava um HD externo e migrava tudo que ele tinha para dentro do HD externo. Vou garantir aqui. Né? Vou me garantir aqui enfim, né? E aí, mas o processo a gente foi a cada unidade organizacional, começando pela menos complexa, e à medida que a gente ia migrando e essa migração dessa unidade era um sucesso, as outras ficavam mais animadas. Então, quando a gente chegou na unidade mais complexa, que mexia com pagamentos, com dados sigilosos, isso deu mais segurança a gente para completar esse processo. O processo como um todo levou de 4 a 5 meses. Legal. Tá? Até porque a gente... muita coisa eu fiz na mão, né? Foi uma vontade mesmo de... E nessa época eu me lembro desse processo de vocês que era só a parte de licenciamento. Toda a parte de serviço você teve que meio que fazer com o time que você tinha, né? Na mão. Na mão. Tá, a parte de migração de dados, da maneira que a gente entendia. A gente achou muita bagunça, né? Como é pegar dados, o cara tinha uma pasta, depois ele tinha uma subpasta, depois tinha a terceira subpasta, a quarta subpasta que ele botava alguma coisa, né? Então isso era muito confuso para a gente teve que rever isso várias vezes. O próprio Exchange foi um desafio muito grande. Account Manager que você nos apresentou na época, trouxe uma pessoa de São Paulo que nos ajudou, né? A gente integrou todas as mensagens de e-mail, não se perdeu nada, estava tudo ali. E a partir dali, aí foi um passo importante que a gente já teve como serviço, né? O SaaS, né? O software como serviço. E a gente começou nessa onda usando forte o SharePoint, né? A parte toda de dados, o Exchange e praticamente o Office. Eu lembro que a Intradasa foi um dos primeiros projetos de intranet que eu tomei conhecimento assim, a nível de órgão público, foi a própria Intradasa. Que aí, é claro, depois eu usei isso aí para poder falar para outros clientes, né? Para poder motivar os clientes a irem para o SharePoint. Esse foi um orgulho muito grande, porque eu fiz pessoalmente, né? Eu falei, não, isso eu quero fazer, quero experimentar isso. Isso é meu. Eu posso contar uma história aqui? Deixa eu contar. Posso contar? Pode. Não vou falar um fabricante, foi um profissional técnico de um fabricante lá, querer ensinar SharePoint pro Geraldo. E eu tava na reunião. Aí o Geraldo falou assim,
você tem certeza que você vai querer me ensinar SharePoint? Eu falei, cara, eu coloquei a mão na cabeça e é o seguinte, nessa época ele já estava indo para a parte de... Quando o profissional estava tentando falar de SharePoint, ele já estava partindo para a parte de automação. Ele, não, você não vai querer me ensinar SharePoint, né? Vou fazer uma perguntinha. A gente está falando aqui do 365, né? Mas além dessa jornada, né, que o Geraldo pontuou, trazendo já esses benefícios do Microsoft 365, né, SharePoint OneDrive, a gente sabe também que teve uma outra jornada que foi a jornada da parte de infraestrutura, né? E aí, Geraldo, se você puder falar para a gente quais foram, né, os principais benefícios que te fizeram enxergar para você fazer esse movimento, né, de pegar a sua infra que estava local ali e fazer essa migração para dentro do Microsoft Azure, né? Se você me permitindo, eu posso acho que focar um pouquinho antes, no 365. Teve a questão da Intradasa, que o conceito era a gente entregar uma intranet baseada em serviços para os colaboradores. Né? As intranets que eu participei em órgãos era notícia, convite para festa, hoje é aniversário de não sei quem, hoje é pau. E a ideia, e o cara precisava de uma caneta e não sabia para quem pedir. Né? Ele precisava de um automóvel e não sabia a quem recorrer. Né? Então a gente recheou, o conceito era, até tem notícia lá, mas a ideia é que você tivesse só serviços. Né? E foi exatamente nesse momento que, além do SharePoint, a gente descobriu o Analytics. Né? E o viés de uma agência reguladora é analisar dados, né? Analisar fatos. Né? E o Analytics ali foi uma descoberta incrível. Tinha um pessoal comprando, acho que sais aqui na Feira do Paraguai, à época. Não sei se você se lembra disso, quando a gente começou a trabalhar com Power BI. E foi muito legal. Aí foi uma jornada interessante que ajudou muito no período da crise hídrica. Né? O Azure já veio um pouco depois, salvo o melhor juízo, 2018. Que já foi o seu segundo contrato com a Microsoft, né? Já foi o segundo, né? Foi em 2018 uma adesão à ata, porque a gente viu que não estava completa a coisa, né? Porque boa parte da infraestrutura ainda estava ali, alguma coisa caía ainda, alguma coisa a gente perdia, né? Tinha softwares que a gente instalava naquela infraestrutura, o storage ainda estava lá e a gente ainda tinha problema com isso. Esse foi um pouco mais difícil para a gente, porque a gente ainda não entendia o conceito, né, do IaaS, né, da questão da nuvem. Questão de fator de billing, né, de quanto que ia custar esse ambiente. Isso, a gente começou a tratar a nuvem como trabalhava no on-premise. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Né? Você acredita que ainda até hoje tem cliente que tenta nesse modelo? Mantém máquina ligada quando não precisa, enfim. E tem clientes, hoje a gente eu tenho essa liberdade de quando um cliente solicita uma cotação que eu dou uma olhada no que ele está solicitando, eu entro em contato com o cliente e falo assim, olha, isso aqui é o seu ambiente on-premise, né? Ele o que eu vou precisar comprar equipamento aqui para a empresa, eu estou vendo o que fica mais barato. Eu falei assim, não, mas esse não é o modelo certo de cotar cloud. Não, mas cota aí para mim, como se fosse você. Eu falei assim, eu não vou te enviar a cotação. Sabe por quê? Porque eu vou estar validando para você e para os demais gestores da sua empresa que nuvem é caro. E nuvem não é caro, quando você sabe fazer uso. Exatamente. Então solicita outro parceiro que eu não vou te enviar a proposta. E não envio, Geraldo. Não vale a pena, porque vai causar decepção. Exato. Né? E aí o culpado vai ser você. Exato. Né? Essa culpa eu não vou levar de jeito nenhum. Que não funciona. Eu tive num evento raríssimo, que há uns 2 anos atrás, que eu sem perceber era uma galera que queria voltar para o on-premise. Né? Era uma empresa desnecessário falar o nome, mas enfim, ela estava vendendo que a nuvem não valia a pena, queria voltar para o on-premise. E ele colocou vários casos ou cases desse tipo, de clientes insatisfeitos, que a nuvem não funcionava por causa disso. Mas a questão não era essa, ele foi muito mal orientado, né? E superdimensionava ambientes, não sabia antecipar compras. Né? O serviço público ele tem um problema enorme, porque a maioria, principalmente na área de TI, você usa em investimento e não em serviço. Sim. Né? E é um vício no serviço público, quando chega ao final do ano, fala assim, sobrou grana,
Então compra computador, compra história, dá lá pro pessoal TI que eles vão comprar alguma coisa. E foi, até essa cultura foi difícil mudar. Falei assim, olha, eu não quero tanto dinheiro para investimento, mas eu quero mais custeio de serviço, né? Custeio, exatamente. Mas a gente rapidamente aprendeu a lidar com isso e começamos um processo de migração. A gente terminou agora porque a gente tem um problema das pessoas, né? Todo administrador de rede, ele gosta de um data center para chamar de seu, né? Sim, claro. Eu acho que quando ele decide ser administrador de rede, ele sonha com aquelas luzinhas piscando, aquela coisa toda. Ele entra com a namorada na sala. É um apego emocional. Aquela coisa. Eu lembro um gestor de um órgão que ele chegou pra mim, Theo, dá uma olhada aqui, ó. Aí tava lá um monte de lata ligado. Cara, eu consigo justificar isso aqui pro meu chefe. Pois é. Mas eu não consigo justificar uma coisa que ele não vê, que é software. Só billing no final. Já tivemos líderes que já falaram sobre esse tema, né? É necessário dizer. Mas, enfim, e eu tinha um administrador de rede à época, que, aliás, hoje é o maior apaixonado por Azure, né? E ele hoje vira e mexe, ele me liga e fala, chefe, se não ele fosse dorme, você... tem tempo, consegue cuidar do filho, cuidar da esposa. Se não fosse você, não estava onde está hoje. Ele saiu da DASA, né? Acabou que eu treinei o cara e ele foi embora, né? Mas é legal, porque você entregou um cara para o mercado. E era a pessoa com mais resistência. Então, assim, tinha coisas que eu falava, cara, tu migrou isso? Migrei. Eu falei assim, não, mas como é que meu painel caiu se ele tá na nuvem, tem alguma coisa errada? Ele falou, não, é porque eu deixei o gateway aqui. Eu falei, não, peraí, faz sentido. Aí não adianta, você migra isso para lá também. Então a gente, né, houve bastante resistência do pessoal até de TI, mas aos poucos agora a gente conseguiu concluir, só não levou aquilo que não era essencial e que não era possível, eram softwares legados que não vale nem a pena você mexer. Mas hoje o meu projeto era, inclusive, ao contrário do que você colocou, é não ter luzinha piscando nenhuma, é desligar tudo, né, tirar tudo da sala. Né? O CIR hoje ele é a aplicação, só para poder contextualizar para vocês, pessoal, o CIR é o Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos do Distrito Federal. O CIR ele já nasceu na nuvem ou ele foi uma aplicação que foi levada para a nuvem? Já nasceu na nuvem. Uau. Já nasceu na nuvem, na época da crise hídrica. Primeiro, o CIR não é nem da crise hídrica, o CIR é uma obrigação legal da DASA, né? Ela, na lei de criação da DASA, já previa o CIR, o Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos. Eu nunca vi isso na lei de criação de nenhum órgão, mas já previa esse sistema, né? Legal. Então, assim, a gente tem que fazer. Com o advento da crise hídrica, a gente partiu para isso. Então, vamos fazer... trabalhar essas questões. E a crise hídrica tinha duas faces, né? Primeiro, quem está administrando a crise hídrica, ele precisava de informações reais em tempo real. E o cidadão precisava de transparência, né? E eu descobri que a gente já tinha entre as questões dos IoTs, né? A gente instalou alguns sensores, inclusive um dentro do reservatório descoberto. Ele transmite dados, né, captados por um satélite da NASA, que a gente tem uma colaboração no GOES, satélite meteorológico. Hoje a gente tem outro satélite como o europeu, o Imansat, né? E ele transmite dados para ele sobre níveis de reservatório, chuva e qualidade de água a cada 15 minutos. E ele retransmite para a gente esses dados dentro da agência. O dispositivo transmite para o satélite retransmite para dados. Transmite para a gente. Legal. E eu descobri que essa transmissão acontecia e ficava parada em algum lugar, ninguém sabia o que fazer com ela, né? E aí eu falei, mas e aí? Né? Vamos usar esses dados. Vamos usar esses dados. Estava na nossa base de dados, que estava em nuvem, né? Mas a gente não sabia utilizar. Aí entrou o Power BI, o Analytics, e a gente começou a tecer ali uma série de informações a respeito dos níveis de reservatório, o que a gente chama de Big Data. Você imagina aí mais de 30 anos de dados com medições a cada 15 minutos. O volume de dado que tem ali, o estudo que você pode fazer isso aí desde a criação de reservatório, o comportamento do reservatório em várias épocas. Já tem dados de 30 anos. Mais de 30, se eu não me engano, o descoberto é de 1987, que foi inaugurado o reservatório descoberto.
abastece acho que mais de 80% da população do Distrito Federal. Mas hoje o CIA, ele monitora o descoberto ou ele já está monitorando outras? Todos os corpos hídricos do Distrito Federal. Santa Maria e Paranoá. Santa Maria e Paranoá. Reservatório de abastecimento é Santa Maria e Paranoá. Legal. Né? Agora, os outros corpos hídricos têm a ver com qualidade da água, por exemplo, né? Que é muito importante para a gente também. Então, resumindo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma agência hoje que monitora esses recursos hídricos. A cada 15 minutos a gente tem uma atualização e com certeza a gente tem uma televisão mostrando aí pro painel para alguém e alguém ela tá monitorando isso a cada 15 minutos. É isso? Exatamente. Todo dia de manhã aparece nos jornais aí os níveis da DASA. Tem colegas meus que me preocupam, assim, você tem uma régua lá que mede, Deus me livre, lá toda hora olhar esse nível, né? Eu acho que a gente publica um nível, tá, para a população, porque a cada 15 minutos mais confundiria do que orientaria, informaria, né? Tem que ter até uma linha de corte, até uma linha de corte para poder dar uma informação, né, Geraldo? E essa linha de corte é interessante, que ela coincide com a entrada dos primeiros telejornais do dia, não pela manhã, mas na hora do almoço, né? Sim. Quando a gente coloca ali, a gente procura colocar um horário que privilegia todos eles, né? E é importante para você que está assistindo esse podcast ouvir o que o Geraldo está falando com a gente para poder entender que por mais que a gente tenha uma visão, né, diferente, que tudo no governo é moroso, tudo no governo é demorado, existe muita tecnologia embarcada em muitos órgãos públicos, não só do Distrito Federal, como a nível federal também. Então, para você ter ideia. Só que nesse sistema a gente falou de IoT, nós falamos de Big Data, nós falamos de BI e de solução em nuvem. Para poder prover informação para a população. Exatamente. Olha o tamanho, a grandiosidade desse sistema. Exatamente. E a nível vamos lá, eu gosto muito de fazer o paralelo. A gente tem o sistema de informação de recursos hídricos e a gente tem um sistema de monitoramento de chuvas urbanas. Isso. Qual o nível de complexidade dessas duas soluções e níveis de importância dentro da DASA? Tá. Porque a gente está falando de nível de chuva, por exemplo, Brasília é uma cidade planejada, a gente já tem os desafios. Imagina uma cidade como São Paulo, por exemplo. Terríveis, né? Brasília tem uma característica, talvez um pouco diferente de outras cidades, que ela chove muito num curto espaço de tempo. Uhum. Isso é um desafio para qualquer sistema de drenagem, né? Você imagina a drenagem como uma pia, se você abrir um volume muito grande de água, por mais que ela funcione, ela não dá conta, né? Uhum. E essa característica de Brasília. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de presenciar uma chuva nesse sentido, né? Que rapidamente tudo enche, né? Sim. E o objetivo do Simpurb não é só avaliar a chuva, mas avaliar o sistema de drenagem com obrigação da DASA. Nós temos uma superintendência de drenagem urbana que Então, regula a Nova Cap, né? Na realidade é um trabalho da Nova Cap a drenagem urbana, né? Então explica para o pessoal como é que funciona esse sentido, porque assim, a gente tem a DASA como agência reguladora, a gente tem a Nova Cap, né, como ente regulado, e temos a CAESB. E o SLU. Então, toda essa estrutura fica debaixo da DASA. É regulada pela DASA. Regulada e fiscalizada pela DASA. E né? Como é que é o nível de responsabilidade de cada ente desse, Geraldo? Explica pra gente. Isso é uma curiosidade agora. Pergunta capciosa, eu acabei de dizer. Aula de gestão pública aqui, senhores. É muito grande, porque veja bem, o regulador ele tem que ter a visão da capacidade também de quem está do outro lado. Uhum. Né? Se eu exijo muito na regulação, ele se aparelha em demasia e essa conta vai para o cidadão. Uau. Né? Devido ao nível de exigência que eu faço, a gente tem relatórios de impacto regulatório, né? Uhum. Que a gente faz anualmente, que a gente vê assim, poxa, quanto custou a regulação da DASA para o ente regulado e com certeza ele vai passar isso para o cidadão. Então, isso é um trabalho de muita responsabilidade. Por um outro lado, também você tem a fiscalização. A fiscalização da DASA é feita também nesse sentido e a gente tem que prover esse pessoal de tecnologia, com tecnologia, porque senão esse pessoal não dá conta, né? Você tem, mudando um pouco de assunto, você tem cerca de 10 mil outorgas que são concedidas pela DASA e é impossível uma equipe com 8 pessoas percorrer cada outorga dessa no meio rural.
né? Voltando ao Syncurb, a questão do Syncurb e a responsabilidade do pessoal. Para começar, o Syncurb é um projeto da DASA, IBRAM, UNB e a própria CAESB, né, que quis colaborar com isso, embora a CAESB não seja participante direto, a gente está focando na Nova Cap. Uhum. E a gente puxou essa responsabilidade para nós, porque a gente percebeu que a Nova Cap carecia de alguns recursos, né? Então, a ideia é monitorar chuvas intensas. E existe uma equação do pessoal da geografia, da geologia, que ela permite perceber a previsão de um evento, a repetição de um evento, né? Conforme dados históricos, aquele evento pode se repetir ou não. Então, o sistema nasceu nesse sentido, né? E a cada chuva que cai, aí nós temos 40 sensores IoT, no outro a gente tem 39, né? São 40 sensores, mais em área urbana, que transmite, eles captam, não é que eles captam chuva, eles captam cada 0,2 milímetros de chuva. Aquele que tem um sensor desse no Parque da Cidade, não tem? Não, no Parque da Cidade não. Tem um em cima da DASA, depois eu posso te passar um mapa disso daí. Legal, porque eu lembro que eu tinha visto algo lá, falei assim, sabe que isso aqui da DASA que tá muito... Não. Inclusive a gente tem mais sensores que o IMET, né? Que o IMET não usou. Do IMET. O IMET tem 3. A gente até brincou numa reunião que a gente teve com alguns convidados que a gente tinha na NASA. O IMET dizia que há 167 dias não chovia. Alguém falou assim, isso é mentira, choveu semana passada, o teu sensor é que não pegou. Não choveu nele. Não choveu no sensor. Choveu em outro lugar. O sensor choveu. E no dia seguinte choveu de vídeos na televisão, nas redes sociais, o pessoal, que choveu. Eu falei, tá vendo? Falei que choveu. Então, esses sensores captam esses dados e a ideia é você favorecer políticas públicas com relação à drenagem urbana, né? O Syncurb, ele concorreu a um prêmio um pouco antes, tá? Ele foi totalmente desenvolvido na pandemia, totalmente online. Eu tinha um especialista da Microsoft em São Paulo e as equipes, tanto de usuário e a minha, em casa, né? E a gente sentava e reunia, eu ficava pensando, rapaz, se vai dar certo, deu certo, né? E a gente teve que usar, no Power BI, no puro não deu certo, a gente teve que usar o DAX como linguagem de transformação de dados, porque a gente precisava agrupar esses dados em 5, em 10, 15, 30 minutos, né? Para perceber o tempo daquela chuva intensa, né? E logo em seguida a gente concorreu a um prêmio da ANA, Agência Nacional de Águas, com 600 outros softwares e a gente ficou entre os 3 primeiros. Uau, legal. Segundo o pessoal que apresentou, que foi o meu usuário, né? Eu adoro quando o usuário apresenta os nossos projetos, porque é um sinal de confiança, né? De que ele está acreditando naquilo, né? E ele falou, Geraldo, eu acho que eu perdi, que eu não falei que aquilo era replicável, né? E a pessoa que apresentou o outro falou assim, o meu projeto pode ser utilizado por vocês também. Eu esqueci de colocar essa mensagem, né? Mas, enfim... um exemplo disso é o próprio SEI, né? O próprio SEI. Né? Então, o que a gente tem aqui, Geraldo, são sensores que captam essas miligramas de 0,2 milímetros de chuva, joga para um banco de dados e aí o Power BI tá processando esses dados. Nesse caso, isso. Nesse caso, a gente não usou satélite, que era área urbana, então a gente fez transmissão via celular. Isso joga para o nosso banco de dados, né, um SQL, e aí o Power BI lê com um select meio que diferente, tá? Porque ele não dá para ele ler diretamente esses dados, tá? Ele lê, dá uma saneada nesses dados, uma organizada nesses dados e gera uma série de indicadores para a gente. Que legal. Inclusive com previsão daquele fenômeno climático voltar. Falar, essa chuva vai se repetir daqui a 2 anos. Então, uma chuva na Vila Cauí, que tem aquela senhorinha que precisa ser socorrida, você já chama, né, o pessoal ali da Defesa Civil e avisa, corremos o risco disso repetir. Não é previsão de tempo, tá? Mas a gente falar assim, olha, existe a possibilidade desse evento se repetir aqui. Tá? Se prepara. Isso, por exemplo, esse software hoje ele tem alguma ligação com Defesa Civil, alguma coisa assim, para emissão de alertas, essas coisas? A gente tem programado reuniões com a Defesa Civil,
eles ficaram encantados, falaram, mas vocês têm isso aqui? Eu nem sabia que vocês tinham. Pô, eles não falaram lá. Desculpa aí. Vocês não me falaram, vocês têm isso aqui? Então a gente, principalmente o pessoal da área usuária, né? Dos colaboradores, dos colegas, do pessoal de drenagem urbana. E aí um salve aí pro Hudson e pro Luciano, a galera que sobe lá e mantém esses IoTs, né? Que sobem em prédio e pede autorização para instalar isso em prédio. Trabalho monstruoso que eles fazem diariamente de manutenção disso, né? E a gente tem mantido contato com esse pessoal justamente para integrar as políticas públicas ao trabalho desse pessoal, né? A gente poder emitir alertas com relação a isso. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você aí é a questão como um gestor de tecnologia do segmento público. Como é para você administrar tantas tecnologias, tantos contratos, sabendo que isso são processos de licitação, os processos são demorados, porque assim, por muitas vezes o gestor público, ele quer inovar, mas o maior desafio para ele é manter, escrever esses editais, montar um ETP, publicar a licitação, fazer a gestão do contrato, porque você tem diversos contratos que você faz a gestão e tem soluções que são hardware, que estão lá na ponta, que é os IoT, que você tem que fazer processo de compra, manutenção, suporte. Como que é para você gerir tudo isso? Nada fácil, tá? Foi quando eu percebi que eu precisava de um CFO, um chefe financeiro, né? Boa. Uma pessoa que entendesse, tivesse a sensibilidade na TI, ou até formação em TI, né? Mas que entendesse de finanças e contratos, né? É claro que a gente acaba tendo que estudar um pouco. A lei nova de licitações ela ainda ficou mais rigorosa com relação a isso, né? E não é fácil, né? Você especificar produtos, as especificações. Se você especifica demais, você está direcionando. Sim. Se você especifica de menos, vem qualquer um, né? E aí a culpa é sua, né? Sempre. E realmente não é fácil quando você tem contratos, tem a questão da moeda. Sim. Muitas tecnologias são cotadas em outra moeda, infelizmente. E você tem que sempre estar antenado nisso daí, né? E o pessoal qualificado para isso. Teve uma licitação, muito tempo atrás, de um órgão público que investiu na multi-cloud, né? E eu olhava para aquilo ali e falava assim, esse troço não vai dar certo. Estive conversando com um colega que saiu da Microsoft e foi para a concorrente à época, e ele colocou, Geraldo, não se mete nisso porque você vai ter que ter especialista nas duas nuvens, você nunca vai entender direito. Não é tão simples assim você ver o que é mais barato em um e o que é mais barato no outro. Isso muda constantemente, né? E a outra coisa é você integrar o teu usuário nisso, né? Eu costumo dizer a questão de segurança, né? Você investe na tua 1 milhão em segurança e a senha do teu usuário é 1, 2, 3, 4. Né? E quando você bota uma obrigação dele ter uma senha rigorosa, eu já peguei o usuário com post-it e a senha pregada no painel, né? Você não se preocupe, isso aqui ninguém vai fazer nada. Vai levar uma gente boa, né? Então você educar também o teu usuário nas tecnologias que ele tem, senão ele não usa. Ele continua fazendo... Hoje mesmo eu tive um pessoal que chegou para mim e falou assim, olha, eu perguntei para o ChatGPT como é que eu faço uma determinada consulta SQL, e aí ele me respondeu, e eu gostaria uma senha de administrador do teu banco para eu fazer isso para o banco. Eu falei, tá bom. No chat GPT. Né? Então, assim, é difícil de você lidar com essas questões. A gente está tendo que voltar a explicar sobre segurança nessa parte do chat GPT. Essa parte de segurança, enfim. Mas é muito papel do CIO hoje tá integrado com o negócio que você está. A administração pública ela não é fácil, ela é muito rigorosa, ela é muito auditada, né? Por diversas razões, né? O conceito do caro é difícil. É caro por quê? Sim. O que é caro? É caro, você só percebe quando você perde os seus dados. Sim. Você sofre uma invasão. E aquela invasão... Você vê a percepção de valor nesses momentos. Percepção, para você ter, exatamente. Tá?
A gente tem mais 15 minutos, Geraldo, e tem duas soluções que a gente rápido, passou voando. A gente tem duas soluções, Otávio, que eu gostaria que o Geraldo falasse aqui pra gente. O primeiro é o app digital, coisa que você gosta. Sim. E o segundo é que aí eu acho que vai muito nessa sua visão de economicidade para o erário público, que foi o app que você desenvolveu para a reserva de automóveis. Eu gostaria que você abordasse um pouco a característica desses dois aplicativos. Em 15 minutos. Em 15 minutos. Vamos tentar em 13, que eu vou pegar uns 12. Eu vou pegar uns dois minutinhos aqui. Boa. Vou Só pegar aqui. Só para contextualizar, porque que a gente falou de, acho que 2 projetos bem legais, né? Envolvendo ali a parte de IoT e Power BI. E ali a gente já está falando, às vezes, de uma complexidade de projeto um pouco maior, em que você tem um dispositivo, que você vai jogar dado para um lado, você tem que processar aqueles dados, ler no Power BI. Então, já quer que tenha um perfil técnico mais especializado para que você possa desenvolver a solução, né? E acho que o assunto que a gente vai entrar agora, e talvez esses aplicativos, até pelo que o Geraldo fez, a gente já vai falar de algumas soluções, por exemplo, da Power Platform, que são soluções de low code, que não necessariamente a gente precisa que uma pessoa seja aquele desenvolvedor, né? Aquele profissional, para você conseguir alcançar valor na entrega que você está fazendo do aplicativo. E quando eu vi a simplicidade do que o projeto entrega, sabe? Do tipo assim, cara, é algo que pode ser replicado. Por quê? Porque todo lugar que você vai, alguém tá precisando, tem um carro ali para você. Exato. Ó, falou na família Power, esse aqui já brilha, porque o que ele tá entregando lá dentro da companhia, em cima da família Power, você não faz ideia. Isso é uma história já antiga, que a gente... eu raramente uso os carros da DASA, né? Eu uso o meu carro para locomoção. Mas nesse dia, eu não me lembro muito bem porque eu precisei. E aí pedi para minha secretária... CFO. Vai. Aí pedi para minha secretária, falei, pede um carro para mim. Ela falou, não, chefe, você tem que preencher aqui um formulário. Eu olhei aqui no meio de lado, preenchi, entreguei para ela, né? Um bilhetinho, né? Entreguei para ela e ela falou assim, eu vou lá ver. Aí eu do tempo dos Aztecas, né? Aí eu falei, vou atrás para ver, né? Aí ela entregou lá para o fluxo. Como é que esse fluxo funciona, né? Esse Power Automate humano, né? Como é que ele funciona? E aí fui atrás, ela entregou para um cara que tinha aquele grampo cheio de papelzinho daquele, ele olhou, pau, examinou, ligou para a pessoa da garagem, não tem, papo geral, carimbou autorizado, botou lá. E voltou. Eu falei, pô, amigo, vem cá, como é que tu controla isso daí? Ele falou assim, não, é o seguinte, os carros da DASA são todos alugados por quilômetro rodado, a gente, por decisão, não tem carro, que já é uma decisão interessante, só que eu tenho um problema, eu não sei quanto que o cara rodou no mês. Então, quando você pede, eu sei que você pediu, né? Dou esse papelzinho para o motorista, ele anota no papelzinho quando saiu, quando ele volta, ele anota o quilômetro que é atual, a quilometragem atual, arquivo, né? Ele nem faz a conta porque ele não quer se arriscar que ele faça a conta. Ao final do mês eu pego aqui 600 papeizinhos desses daqui e vou fazendo, jogando numa planilha para poder fazer o pagamento. Falei, cara, isso é uma gestão monstra, né? Vamos tentar melhorar isso daí. E aí foi que nasceu a ideia do que o pessoal chama de Uber da DASA, né? Legal. E ele ainda tinha um problema que a pessoa aí, ele entregava o cara na reunião e depois pro cara voltar, o carro não ficava esperando. Né? Às vezes o carro ia embora e o cara ligando para a DASA desesperado para alguém buscar ele, porque ele estava na reunião da CAESV em Águas Claras e ele na DASA. Pra cá. Eu tô com meu papel aqui. Não fecha a ordem não, que tá aqui. Não fecha a ordem não. Então o que a gente chama, o pessoal apelidou de Uber da DASA, que é exatamente uma solução na Power Platform, onde a pessoa pede o carro, qual é a motivação da reunião, foi um gap interessante, uma oportunidade interessante que a gente teve de colocar, para a gente entender por que as pessoas se deslocavam, tá? Isso remete a depois outra história, que foi o Teams, reunião virtual, por causa disso, qual era a motivação do deslocamento da pessoa, quantas pessoas iam, para onde iam. Certo. Né? E aí entrava o Power Automate, que exatamente na mesma hora mandava uma mensagem para o gestor da garagem ali, dos automóveis, gestor do automóveis, ele autorizava ou não, né? Ele autorizando, o fluxo continua e vai para o motorista,
onde ou ele já sabe a quilometragem que está, ou ele lança a quilometragem no sistema, pega o passageiro. Quando o passageiro desce a garagem da DASA, ele já sabe que é a pessoa que vai pegar o automóvel, ele não vai nem mais com o bilhete. Ele sabe quem é o fulano de tal, ele já sabe. E na volta ele olha a quilometragem e lança, né? Então isso levou uma gestão, alavancou a gestão. Ele tinha questões de automóveis, eu acho que a franquia era de 5.000 quilômetros rodados. Por cada automóvel. Por carro, por cada automóvel. E quando ele alcançava essa franquia, ele pagava mais. Só que como ele não tinha controle de cada automóvel, alcançava no, ele continuava pagando mais e o outro paradinho, né? Então ele soube controlar essa distribuição. Ele sabe hoje... Gerou economicidade. Que gerou economicidade. Ele sabe quem mais usa. E a motivação. E a motivação, muitas vezes, era uma reunião na CAESB, que a distância da DASA é 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para 40 minutos de reunião, né? E aí entrou o Teams, né? A gente colocou essas questões e falou, gente, vocês já ouviram falar em reunião virtual? Existe um negocinho aí? Existe um negocinho que a gente já tinha, né? Tenho orgulho de dizer que a agência não parou por causa do Teams. Uma semana na pandemia, a gente já colocou o Teams em funcionamento, né? O outro é o aplicativo que a gente lançou agora, a DASA Digital, que nasceu de uma ideia interessante de um diretor nosso que falou assim, Geraldo, eu quero um aplicativo. Eu falei, tá, né? Vamos explorar esse lado. Né? Vamos explorar essa questão, mas vai ter o que exatamente? Não sei, pergunto para o pessoal. Eu falei, olha, a pior coisa que tem é você perguntar para uma pessoa o que ela quer, porque ela vai te responder. E depois ela vai falar, você me perguntou. Eu respondi. Quero assim. E para surpresa nossa, não teve resposta alguma, né? Eu falei, não, gente, tá começando errado. Vamos entender o que a gente quer? Qual é a nossa meta? Primeira foi redução da burocracia, evitar filas, fazer do app um caminho para a pessoa não precisar ir à DASA, não precisar se deslocar até a DASA, então, não enfrentar deslocamentos. Hoje elas estão dentro do app? Estão dentro do app. Uau. Se eu quiser fazer uma requisição, eu posso fazer a qualquer hora, de qualquer lugar. Né? Até eu brinco com o pessoal, falo assim, agora a agência está aberta 24 horas do dia. Né? A acessibilidade, né, na questão da gente colocar uma certa interatividade com o usuário. Hoje você tem solução lá que eu posso simular minha conta de água, por exemplo, né? Dependendo do meu perfil, quanto que eu gasto de água por mês, eu posso colocar ali do meu relógio, lançar isso, vou saber quando eu vou pagar ao final do mês. Não vou nem falar quanto que eu estou pagando de água na casa, senão vai bater um fiscal lá em casa, mas pode vai bater um fiscal, mas aí você já se consola, né? Ou se programa, ou passa a economizar, né? A transparência de você ter dados interessantes, como a gente falou aqui de nível de reservatório, eles estão lá para estudiosos, para interessados, né? Poderem ter acesso a essas informações. Então a gente criou alguns princípios, algumas ações que a gente colocou isso dentro do aplicativo. Está sendo muito legal, foi muito bacana. E a gente embarcou isso tudo dentro do Power BI, dentro de painéis. Legal. E que, como eu disse, é a linguagem que a gente achou que foi a mais adequada do que fazer isso em forma de relatórios. Não, legal. A gente já falou aqui de vários sistemas, né? Imagino que o Geraldo já está com bastante dado para poder trabalhar. E eu queria que... É outro desafio agora. E aí eu queria aqui rapidamente explorar um assunto que hoje está muito presente, né? Que é a parte de inteligência artificial, né? Eu queria entender como que você já está enxergando, quais são os direcionamentos que você está tomando dentro da DASA para fazer a implementação, né? Hoje a gente fala de inteligência artificial, mas o pessoal já pensa em ChatGPT, LLM. Não, mas a gente tem outros produtos que a gente pode poder explorar. Às vezes vocês já até exploram lá, né? Será para fazer uma análise de previsibilidade da chuva, por exemplo. Eu queria entender como que você está encaixando aí essa parte de inteligência artificial dentro da DASA. Ótima pergunta. A questão da inteligência artificial para o usuário chama-se ChatGPT. Isso. Né? E é daquelas tecnologias que tenta abraçar o usuário antes do cara de TI. Né? Então você tem que tomar muito cuidado. Né? Hoje na DASA você tem já usuário que comprou
né? A gente faz uma reunião anual para entender. Foi igual quando né? lançou o Power BI, todo mundo fazia um BI, né? Todo mundo fazia um BI, né? Todo mundo fazia um BI e, enfim. Então a gente procura entender. O cara falou assim: não, eu comprei o ChatGPT porque eu quero fazer a apresentação do PowerPoint mais rápido, né? O cara tá pegando dados aquele cara sensíveis, né? reuniu todo mundo na sala para o cara me falar de uma apresentação de PowerPoint. Mas vamos lá, né? Então, hoje é entender muito bem o contexto que isso vai representar para a administração pública, né? E os riscos também que a gente tem com o ChatGPT. Dados né? sensíveis. Que no nosso caso, como a gente... Dados sensíveis, né? A fuga de dado, né? Como a gente recentemente conversou a respeito disso, né? E também o usuário saber usar, né? Saber perguntar, né? A engenharia de prompt, né? A chamada engenharia de prompt. Senão você vai chegar naquela curva aquele gráfico do Gartner, o Hype Cycle, né, onde toda a economia tem um impulsionamento muito grande, né? Ela vai naquelas expectativas maravilhosas, daqui a pouco tem um posto da desilusão, né? Quando falou, não era nada disso que eu queria, esse troço não presta, e enfim, pô, isso era uma mentira. E aí, de repente, ela sobe e encontra o patamar devido, né? Hoje a gente está procurando entender, é claro que no nosso caso, como a gente é essencialmente Microsoft, é o Copilot, Legal. né? Entender como que a gente pode integrar isso nos nossos processos. No caso do nível de reservatório, é uma análise preditiva baseada em vários fatores do ambiente, que eu tenho consumo, seca, enfim... queimadas, evaporação de reservatório, qual vai ser o nível de reservatório daqui a 2 meses. E não olhando hoje quanto ele está. Tá. Não, legal. Show de bola. É legal, a gente participou do evento, né? A gente fez até um... Ele foi pra lá, voltei com a cabeça assim, fritando. Mas é bem legal, principalmente essa parte do Copilot, né? Como você falou, a gente... hoje todo mundo está falando disso, hoje todo mundo quer utilizar, e eles até trouxeram um dado, né, que 75% das pessoas que fazem esse trabalho de back-office no mundo, eles já estão com acesso. Então é o que você pontuou. Eu não tenho aqui o que seria um empresário, mas eu paguei aqui porque eu quero usar, eu quero experimentar. Então eu entendo, de fato, é um desafio para você conseguir pensar em todos esses termos de segurança, né, são dados... são dados sensíveis ali, o cara tá copiando e colocando no chat GPT, por exemplo, na internet. E vai pro mundo. Vai pro mundo. Diferente do que a gente tem do Copilot, a Microsoft já traz toda aquela parte, todos aqueles prismas, né, de inteligência artificial que te protege para que essas coisas elas não aconteçam. Legal que você saber que você já tá olhando com uma lupa por cima disso aí. Eu não deveria, mas eu vou ajudar você, vendedor de tecnologia que está aí. Cita, porque o pessoal não lê PDTI. Eles não leem PDTI. Só cita rapidamente, antes da gente encerrar, 2 projetos serão foco da DASA para 2025 na parte de TI. Bom, a inteligência artificial, não há essa dúvida que está no nosso radar. A ampliação do nosso IoT, mas não como eu comprando sensores, mas comprando dado. Legal. Tá? Não quero mais minha equipe na rua consertando sensores. Eu quero um projeto de comprar dado como serviço. Não sei nem se tem esse termo, a gente pode estar... Dados as a service. As a service, né? Eu quero comprar dados. Aonde você vai botar o sensor, eu quero, mas qual o sensor que você vai botar, eu quero o dado. Você aí que já tem um sensor. Eu quero legal, esse dado lá. E a análise não só preditiva, que seria com relação à inteligência artificial, mas a prescritiva. Legal. Vejamos um cenário de que o nível de reservatório, eu tenho uma previsão que aquele nível de reservatório vai baixar daqui a 2 meses. Análise preditiva eu fiz. Agora, o que eu vou fazer? Como é que vai ser o meu relacionamento? Por onde eu começo o meu relacionamento? Você não desliga uma adutora como desliga uma torneira, né? É complicado. Esse aí é o seu desafio agora, estudar como que você vai entregar isso. Geraldo, bicho, muito obrigado por você estar aqui no nosso primeiro podcast no YouTube. Obrigado, Otávio, por você estar aqui com a gente também. Você vai pagar a conta daqui a pouco do estúdio. Grava. E a gente se vê no próximo 4Cast, que agora vai estar disponível na plataforma do YouTube e também do Spotify.
Muito obrigado e até o próximo episódio.